Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Pois hoje eu trouxe para bater um papo sobre crianças, filhos, logicamente que no aspecto espiritual, um confrade, um trabalhador espírita do Centro Espírita Casa do Consolador, aqui de Santa Maria. E o nome dele é Ney Bastos Cosme. Ney, muito obrigado, meu amigo, prazer por ter estar aqui aceito junto contigo. O meu convite para a gente bater um papo sobre, já que nós estamos no mês de outubro, né, mês das crianças, vamos falar sobre elas, certo? Muito obrigado, Ney, por tu estar aqui comigo hoje. Obrigado pelo convite. Ney, como eu disse agora no início, hoje nós vamos falar sobre crianças, né? E já que a gente vai falar sobre crianças, vamos falar sobre filhos. E em se falando sobre filhos, eu te pergunto o seguinte, na visão espírita, quem são os nossos filhos? Olha, amigo Jader, os nossos filhos, segundo a doutrina espírita, são seres que Deus envia uma nova existência, né? São seres já com uma trajetória quiçá milenar, como nós. Nós também somos filhos, né? Podemos não ser pais, não ser mães, mas somos filhos. Certo. Né? E recebemos os nossos filhos como esses seres que Deus envia para uma nova existência, com objetivos nobres, e que nós temos a responsabilidade, a missão, como diz a doutrina espírita, a paternidade é uma missão de encaminhá-los na senda do bem. Agora, uma criança que nasce, e tu disse isso bem no início, são seres milenares. Sim, mas é uma criança que recém está nascendo. Como é que se explica isso? As religiões dogmáticas, elas colocam algumas que a alma é criada no momento do nascimento. Certo. Então seria um HD zerado, né? Mas na realidade não. Nós já viemos uma longa trajetória de existências pretéritas, temos um HD carregado de informações, né? Trazemos nossas heranças, por isso que temos que retornar a uma nova reencarnação, um novo renascimento, por necessidades evolutivas. Desculpa te interromper, Ney. Esse HD que tu fala, para quem não sabe, seria o que, por exemplo? É fazer um comparativo com um computador, um notebook, né? Exato. O hard disk do computador, que quando tu compra um computador ele está vazio. Certo. Então as crianças que chegam nos nossos lares, elas não são vazias de informações. Elas trazem toda uma herança, né? E que elas vêm para essa nova visita à vida material, né? Que nós estamos aqui de uma forma passageira, somos visitantes, mas elas vêm sempre na busca de um projeto que vai favorecer a evolução espiritual, como nós estamos aqui em função dos nossos, né? Ney, onde é que está onde é que está armazenada, já que tu falou em HD, onde é que estão armazenadas essas informações? As informações ficam na mente espiritual. Na mente espiritual. Quando nós estamos nessa existência em curso, nós estamos vivendo a vida do consciente. No nosso inconsciente estão guardadas todas as nossas existências, nossos aprendizados, nossos equívocos, está no nosso inconsciente. O subconsciente
é a parte sobrenadante do inconsciente, ou seja, todas as nossas trajetórias, a nossa vida como espírito imortal estão no inconsciente. No subconsciente estão guardadas as memórias mais recentes do espírito. E agora, encarnados, nós estamos vivendo a vida do consciente. No momento da nossa morte física, é feita uma transferência do que está guardado no nosso cérebro físico para a mente espiritual. Né? Porque senão, se ficasse no cérebro, nós perderíamos todas essas informações dessas existências, pois o corpo físico será entregue ao túmulo. Então são transferidas essas informações dessa existência e agregam-se às existências anteriores. Ney, eu acho que foi a semana passada, se não estou enganado, eu vi no Facebook um videozinho assim curtinho, de 1 minuto mais ou menos, de uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, não mais que 3 anos, tocando piano. Uma música assim, uma música até, para mim, né, todas as músicas do piano são complicadas, né, de tocar, mas eu fiquei impressionado, assim, a criança de 2 anos, logicamente com as 2 mãos, né, não sei como é que chama isso. Isso aí, o que acontece para essa criança, já com 3 anos, saber tocar piano, sem nunca ter ninguém ensinado, nem ela aprendido? O Mozart, né, tocou piano precoce, e Sócrates respondia lembranças de vidas anteriores. Sócrates já dizia já isso. Respondia, né? Por isso que ele não... As informações que ele trouxe não foram bem aceitas na época, né? Porque ele respondia para os seus discípulos lembranças de vidas anteriores com a maior naturalidade. E é isso que nós espíritas também dizemos. Por que lembranças de vidas anteriores, Jade? Do 0 aos 7 anos, a reencarnação está em curso. Digamos, o espírito ainda não está prisioneiro da carne, né? O espírito ainda fica meio flutuando. Por isso é muito natural as crianças do 0 aos 7 anos, mas é mais natural após que as crianças aprendem a falar, a criança pode relatar eventos da sua vida anterior. Sim. Muito natural, tanto que se a gente procurar na internet, nós vamos achar centenas de casos, mas quando passou ali de aproximadamente 7 anos, fecha-se, digamos, aí o véu do esquecimento cobre. Não significa dizer que fez 7 anos... em torno de. Okay. Em torno de, né? Porque para doutor espírita não existe datas taxativas, épocas taxativas, de nada. Né? Tudo certo. É em torno de. Tudo é relativo. Tudo é relativo, exatamente. É relativo com a evolução da alma que está ali, do espírito que retornou para ocupar aquele corpo nessa existência. E mesma coisa, e os filhos? O filho, ele cai de paraquedas na família X lá, ou Y, como é que funciona isso aí? Eu sempre relato que quando eu era jovenzinho, eu gostava muito de ler gibi. E nos gibis a gente via que a cegonha trazia e largava o bebê, e às vezes largava no lar errado. Largava no lar errado. E dava confusão, né? Mas nossos filhos, eles não nasceram no nosso lar sem que tenham algum vínculo conosco. Eles não nasceram, não chegaram na nossa família, porque podem ser filhos, podem ser netos, podem ser sobrinhos, afilhados, o filho do vizinho, que tanto se apega a gente em muitos casos, e nós nos apegamos a ele, sem ter vínculos de consanguinidade, né? É feito toda uma programação reencarnatória para que aquele ser retorne a uma nova existência. E essa programação, ela é muito complexa, ela é realizada com muito carinho, com dedicação pelos benfeitores espirituais. A gente pode ver isso nas obras de André Luiz, nós podemos ver em Nosso Lar, nós podemos ver em Missionários da Luz, que é um dos casos
bastante clássicos para nós estudar um projeto reencarnatório no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, né? Sim. Que explica vários aspectos do retorno a uma vida corpórea. Então, é feito todo esse trabalho. Quando chega o momento do indivíduo renascer por necessidade evolutiva, os benfeitores espirituais, dentro da realização desse projeto reencarnatório, eles buscam localizar já na essência materiais aqueles que tenham um vínculo com aquele espírito para recebê-lo, né? Os pais, os genitores. E também há casos que dentro desse nosso projeto de retorno à vida corpórea, nós tenhamos já nos vinculado àqueles que vão ser os nossos pais, que vão nos receber lá no plano espiritual. Ou seja, eu acho que a gente tem que levar a nossa reencarnação muito a sério, porque é um projeto que pode ter um exemplo. Eu penso no meu projeto reencarnatório, ele pode ter sido realizado há 100 anos atrás. Se eu tive vínculo já no plano espiritual com meu pai reencarnou em 1920, e há casos onde o casal reencarna primeiro e os espíritos ficam no plano espiritual aguardando o momento de serem chamados. Certo, exatamente. Então, olha o quanto esse trabalho é longo, é feito com muito zelo pelos benfeitores, e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Ney, já que falaste aí que existe um planejamento espiritual, quem é que escolhe a minha aparência física, digamos? Nós herdamos dos nossos antepassados, certo. Não só dos nossos pais, dos nossos avós, né? Nós herdamos a estatura física, a cor dos olhos, a cor da pele. Nós herdamos a anatomia humana, que às vezes é comum dizer-se, o fulano caminha igual o pai dele. Sim, descendem, né? Tá, eu te fiz essa pergunta para, como diz, pegar um link dela e fazer uma outra. Eu herdo dos meus pais, dos meus avós, alguns aspectos físicos, mas tem pessoas que dizem o seguinte: ele é calmo, puxou o pai, é calmo, ou puxou a mãe, é calma, né? Isso é uma verdade insofismável ou não? Não, é uma verdade relativa. Porque nós somos o resultado, enquanto espíritos reencarnados, nós somos o resultado da nossa herança cultural como espírito do passado, somado ao aprendizado cultural da família, né? E justamente quando a gente recebe uma criança, nós somos artesãos. Nós somos o artesão. Ele recebe aquela criança e ele tem por obrigação, né, dentro da missão da paternidade, de trabalhar aquela criança, observar aquela criança, onde é que ela tem desvios de comportamento, e a gente, como espírita, que se nos entregarmos a essas observações, logo cedo a gente vê se a criança é humilde, se a criança é orgulhosa, se ela divide um brinquedo, se ela divide um alimento, se ela divide um lanche, né? Então aí já nos cabe começar a preparar aquela criatura para a vida em sociedade. Então a criança, ela pode ser calma porque os pais são calmos, porque os pais já trabalharam nela e ela viveu naquele ambiente favorável e foi, digamos, contaminada positivamente pelo ambiente. Ney, a gente vai continuar esse assunto no segundo bloco, falando sobre crianças, os nossos filhos, porque um dia nós já fomos crianças também, faz bastante tempo, né? Isso. Não podemos deixar morrer a criança que habita em nós. Exatamente. Perdemos a nossa inocência e a nossa alegria. Exatamente. Ney, como eu te disse, o nosso tempo terminou do primeiro bloco, mas o nosso intervalo é bem rapidinho e a gente já volta. Aliás, não sem antes eu falar no Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade.
Não sai daí que a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, odontologia lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com o meu amigo Ney Bastos Cosme, do Centro Espírita Casa do Consolador. E o Ney também me disse que faz parte da Cruzada dos Militares Espíritas, né, Ney? A gente participa do grupo de estudos do Núcleo da Cruzada Espírita de Santa Maria. Perfeito. E antes da gente entrar no nosso assunto, tu tem um canal também no YouTube? Quem quiser me acompanhar, né? Temos um canal no YouTube, é o canal Ponto de Luz Divulgação Espírita. A gente coloca vídeos, mensagens lá para dar esperança, fé e otimismo para as pessoas. Maravilha. Ney, a gente estava falando sobre crianças, espíritos, etc e tal. E aí eu te pergunto o seguinte: as vivências fetais, elas, como é que eu vou te perguntar? Elas repercutem na criança após o nascimento? Ou seja, acontece brigas entre os casais enquanto a futura mãe, que na verdade já é mãe, né, Ney, está grávida. Isso aí repercute tanto física como principalmente espiritualmente falando? Repercute, pode deixar traumas que o indivíduo vai carregar pela vida afora, né? Há pesquisas realizadas nesse sentido e por isso que a necessidade de que esse tempo de gestação seja um tempo em que o clima familiar seja harmônico, porque não é só a mãe que se envolve. Lembrando que a gestação é o mais longo fenômeno mediúnico que existe. É um fenômeno mediúnico que dura 9 meses. O mais longo fenômeno mediúnico. Porque a mãe, ela interage com o espírito reencarnante. O espírito reencarnante interage com a mãe por 9 meses. Porque o espírito, o livro dos Espíritos nos fala, pergunta 544, que ele se vincula no momento da concepção, aquele corpo que vai começar a ser desenvolvido. Ele se vincula, né? Mas realmente ele só se coloca no corpo
podemos dizer no momento do nascimento. Então, nesse momento da gestação, o espírito está invisível, mas não insensível a tudo que se passa na volta dele. Por isso que a mãe acariciar a barriga, dizer palavras de carinho, de afeto, você é bem-vindo, nós te amamos, isso é altamente positivo, é saudável para a construção daquela consciência que vai chegar. O pai também tem bastante responsabilidade, até porque, como ele está junto com o casal, então ele reconhece a voz do pai, assim como reconhece a voz da mãe. Porque o espírito, e o espírito, Jader, é interessante, ele se vincula à mãe antes da concepção. A doutrina espírita nos fala, nos explica, que quando a mulher tem o desejo da maternidade, ela já está ali vinculada ao espírito. Perfeito. O espírito veio antes, criou a vinculação, e também nós vamos ver lá, como eu falei, em Missionários da Luz, a reencarnação do Segismundo, em desdobramento do sono físico, em nossos sonhos, que na realidade os sonhos são a vivência do espírito, mesmo estando encarnado, desdobrado do corpo, ele vive a vida espiritual. E no nosso sonho nós temos contato com esses espíritos que vão chegar e vão ser nossas famílias. E às vezes nem ocorreu ainda a concepção. Então ele já está presente no ambiente doméstico e a mulher sente essa presença e desperta o desejo da maternidade. E ocorrendo a concepção, que o espírito se vincula àquele corpo, mas ele fica ali e ele percebe, ele tem percepção, ele está sensível a tudo que está acontecendo. Provas disso que tu me perguntou, tem no livro de um pesquisador, um médico, ele é clínico, pediatra e psicoterapeuta, Ribamar Tourinho, em Teresina. Ele faz pesquisas com pacientes como psicoterapeuta através de hipnose e faz regressão à vida intrauterina. E um caso interessante da vida uterina que o indivíduo relatou a ele, que a mãe dele, agora que nós falamos tanto do aborto, né, que a mãe dele não queria que ele nascesse. E ele tinha um trauma com aquilo. Foi consultada a mãe e deu relutando, até que a mãe se abriu e disse que realmente ela tinha 15 anos e era a segunda gravidez dela. Aquele era um indivíduo do sexo masculino. E ela, em princípio, não queria aquele filho. Mas depois, com trabalho com a própria família, que iria apoiá-la e tal, ela aceitou a gravidez. Mas renegar aquela gravidez naquele momento traumatizou aquele indivíduo e era um trauma que ele carregava pela vida fora. A minha mãe não gosta de mim. Olha, é uma intrauterina, né? E há casos também das pesquisas desse médico, do Dr. Ribamar Tourinho, e da psicóloga canadense-americana. Ela se radicou nos Estados Unidos, encarnou em 85. Esse fato que eu vou falar está no livro Vida Antes da Vida, Helen Mumbach. Ela também fez pesquisa com em torno de 750 indivíduos. 750, 85% sob hipnose, em regressão, conseguiram vir ao dia do nascimento. E alguns à vida intrauterina também. E narraram fatos que nos fazem renovar o nosso compromisso com aquele que está nascendo desde o momento da concepção. Ney, tu falaste aí aborto, correto? E infelizmente no Brasil estamos vivendo uma época que o aborto voltou agora em pauta para decidir se pode abortar ou não o feto até 12 semanas, entende? Então é uma coisa muito triste isso. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: a mãe que aborta um filho dentro da lei vigente no país, correto? Qual é o sentimento desse espírito ao
voltar antes do tempo, ainda um feto, à vida espiritual perante a mãe. Eu não sei se tu entendeu o meu questionamento. Eu compreendo. É um assassinato. É um assassinato, também concordo. Ele foi assassinado, né? Concordo. E esse assassinato, infelizmente, pelas leis de Deus, né? Nós vemos aí o descumprimento da lei de reprodução, da lei de conservação, nós vemos o descumprimento da lei de progresso, que aquele indivíduo também está vindo para progredir, a lei de destruição, porque é uma destruição desnecessária de um ser humano, é um ser humano. Sem dúvida. E como eu comentei, esse espírito, ele tá consciente do que está acontecendo na volta dele. Quando a mãe ou o pai, porque nem sempre a culpa é das mulheres. Certo. Né? Os homens carregam um fardo bem grande nesses episódios, porque eles acabam se impondo à vontade das mulheres e às vezes elas estão fragilizadas, né? E acabam sendo até facilmente convencidas à prática do aborto. Então, nesse caso, a culpabilidade maior vai ficar na conta desse homem, desse pai, desse familiar, né? Mas o espírito pode... Se é um espírito que já tem uma certa capacidade evolutiva, ele até pode perdoar. Muito difícil, mas ele pode perdoar. Mas, via de regra, ele se transforma em um inimigo daquela mãe, daquele pai, inclusive um obsessor. Um obsessor, porque, como eu disse, se ele está consciente, ele está acompanhando tudo o que está acontecendo à volta dele. Todas as conversas, todos os diálogos, ele tá captando não só as nossas palavras articuladas, ele está captando os nossos pensamentos. Ele está captando os nossos pensamentos. Por isso que até os pensamentos que a gente tem perto de uma mulher grávida, perto de uma criança dos 0 aos 7 anos, nós temos que tomar cuidado com o que a gente conversa, porque eles podem guardar aquilo e não conseguir digerir direito aquelas palavras, aquela conversa. Isso pode criar traumas para o resto da vida. Fazendo um link nesse assunto aí, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos para o encerramento do programa, certo? Então, te fazer uma pergunta e dentro dos 2 minutos fica à vontade. Por que Deus é amor, bondade infinita, ele permite que uns nasçam, está correto? Acho que está. Se não está, o público vai entender. Numa família estruturada, sem problema de saúde, e outro que nasce em famílias desestruturadas e adicionado problema de saúde. 1 minuto e meio. Tem um ditado que diz: ninguém paga o que não deve. Certo. Paulo, numa das suas cartas, nos diz que o pecado persegue o pecador. Né? Nós renascemos com uma deficiência física ou mental que é necessária para o nosso ressarcimento, para a nossa recomposição dessas leis divinas que nós infringimos. Né? Nem sempre, é interessante a gente frisar quando se toca nesse assunto, os familiares têm comprometimento com aquela criatura. Porque Emmanuel nos fala, numa certa obra, que aquela família foi escolhida porque ela tinha muito amor para dar. E aquela criatura precisa renascer para passar por todos aqueles seus problemas, conviver com uma deficiência mental, conviver com uma deficiência física, mas é interessante que o espírito não é deficiente. Certo. Ele está deficiente temporariamente. Isso mesmo, só o corpo. Né? Mas tanto que os cegos em sonho enxergam. Perfeito. Os surdos ouvem, os mudos falam, porque em sonho nós nos desdobramos do corpo e somos saudáveis. Então nós temos que ter muito carinho por essa criatura, apoiar essas famílias, para que cumpram aquela decisão de Deus na vida das pessoas. É quando nós dizemos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Perfeito. E não a nossa. E não a nossa.
Apesar de que a gente sempre quer que seja feita a nossa vontade, né, Ney? O nosso tempo infelizmente encerrou, mas se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, aquela câmera ali é toda tua ali. Agradecer a oportunidade, que as pessoas possam refletir sobre esse assunto, sobre o aborto, os inconvenientes do aborto, né? Se nós aceitássemos o aborto, o mundo aceitasse o aborto, nós não teríamos o Chaves e o Chapolin, porque aquele indivíduo, a mãe foi aconselhada a abortar. Nós não teríamos o Bocelli, o cantor italiano. Nós não teríamos o Thiago, o zagueiro da nossa seleção. Nós não teríamos Mozart. Nós não teríamos uma série de personagens ilustres cujas mães, por algum problema de saúde ou problema dentro da família, problema emocional, foram aconselhadas a que abortassem essas criaturas. E elas não aceitaram resolver levar. Cristiano Ronaldo também foi outro exemplo, que a mãe foi aconselhada a abortá-lo, né? Então, que nós valorizemos a vida, valorizemos a oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui, lutando, né, contra os desafios que nos surgem a cada dia, mas confiantes que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, né? Ney, eu quero te agradecer, meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui, esclarecendo alguns aspectos desses assuntos tão importantes, né? Dentro, logicamente, da visão espírita. Muito obrigado, Ney. Até, quem sabe, uma próxima oportunidade da gente se encontrar aqui nesse mesmo local, tá? Estamos à disposição. Foi um prazer estar aqui junto. O prazer foi todo nosso. Tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram bastante das tuas palavras. Gente, e com isso eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.